perguntas. Hoje a gente vai estar no tema de neuropsicologia, mas o que vocês quiserem perguntar eu respondo, viu, gente? Aí, ó. Mas assim, o tema, a gente escolheu esse tema porque a gente vai falar hoje sobre autossabotagem e sobre inteligência emocional, né? É algo que precisamos esclarecer algumas coisas e para ajudar mesmo todo mundo, né? Para entender o que e por onde vai. E principalmente nesse período, nesse tempo que a gente está vivendo, eu acho que a questão da saúde emocional das pessoas, ela tem que ser muito cuidada, né? Sim. Nós passamos por um período aí que abalou mesmo, assim, as vidas no planeta inteiro. Demais. Agora nós estamos passando por um momento de turbulência econômica, guerra. Nós temos hoje mais de um problema para a gente enfrentar, né? E não é só essa questão do dia a dia, ainda tem o dia a dia de outras pessoas que estão tão distantes da gente que afeta a nossa vida aqui. Sim, o financeiro, né, Elton, mudou demais. Nossa. Da pandemia para cá, os números não me deixam mentir. Então, assim, o número de doenças psiquiátricas aumentou mais que quadruplicou. Então, assim, cresceu demais depois da pandemia, e com isso, depois da pandemia veio crise financeira, né? Então, talvez a guerra, depois da pandemia, depois do medo iminente, né, de morrer, talvez a guerra abalou um pouco menos, mas a guerra veio piorar a crise financeira, que já estava ruim, né, da pandemia. Então, piorou. Então, assim, a crise financeira também aumenta o número de doenças psiquiátricas. Então, aumenta também essa procura, né? E a gente precisa cada vez mais desmistificar aí essa questão da inteligência emocional, né? De saber lidar com as emoções. Então, é um tema que a gente precisa falar, sim, muito. Tem alguns dados que eu estava vendo hoje de manhã a respeito da depressão e o estresse, que depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial acabou se tornando algo natural do ser humano. Alguns especialistas dizem que o ser humano hoje em dia já não conseguiria sobreviver sem o estresse, né? Mas ele foi mais agravado durante o período da Segunda Guerra Mundial, a questão da depressão, né? A depressão, ela na verdade é a questão do decaimento, não sei, assim, alguma coisa hormonal, né? Sim, a depressão é uma doença, né? E como doença, ela não depende do meu emocional querer ou não. Então, assim, do mesmo jeito que eu pego uma gripe sem querer, eu adoeço de depressão sem querer. Não é do mesmo. Eu fiz uma comparação assim um pouco diferente, porque a gripe ela depende de um vírus, né? E a depressão não. Depende dos nossos neurotransmissores. Então, a gente tem substâncias no cérebro que regulam o nosso humor, e na depressão essa substância abaixa. Então, não depende da minha vontade. É uma coisa que eu não posso controlar. Então, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é isso. Tem muita gente que pensa assim, e até um parente meu uma vez falou assim, uma vez a depressão quis me pegar, mas eu não deixei. Quem dera se fosse assim. Quem dera se fosse tão fácil a depressão querer te pegar e você não deixar, como se fosse alguma coisa, uma gripe que você pudesse evitar lavando as mãos e tá tudo bem. Tem como evitar? Tem, mas não é assim. São vários fatores para se evitar, né? E aí você vai evitar não só a depressão, mas outras doenças também, melhorando sua qualidade de vida. Tem um fator alimentar também, né, na depressão, alguma coisa assim, né? Tem. A alimentação, principalmente, por que vem aumentando cada vez mais? Não só porque o estilo de vida mudou, mas porque com essa mudança do estilo de vida, a correria do trabalho, né? A gente não tem mais tempo de descascar uma verdura, de cozinhar bem. Então, assim, antigamente, os nossos avós, o que eles comiam no café da manhã? Era mandioca, era carne, era farofa. Muito mais saudável do que hoje, que é pão, sabe? Que é wafer, que é bolacha recheada. Então, assim... Um salgado frito, como eu adoro. Ai, isso, uma coxinha. Meu coração não aceita, mas fazer o quê? Então, assim, os carboidratos simples... Tanto os que contêm açúcar quanto os que não. Os carboidratos simples é principalmente o trigo, as coisas feitas de trigo. E o pão é feito de trigo, a bolacha é feita de trigo, né? Então, até o pão integral é feito de trigo. A alimentação da nossa sociedade é baseada no trigo. É baseada no trigo, E muitos anos atrás, o trigo tinha qualidade. Hoje, o trigo não tem qualidade, porque é transgênico, é feito para multiplicar muito. Sob demanda, né? Isso, para produzir muito, né? Então... a gente paga o preço disso aí. Não tem a qualidade que tinha milhares de anos atrás.